Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal, dando continuidade aqui à nossa série dos personagens bíblicos. Hoje vamos aprender a respeito de uma pessoa muito famosa, pelo menos ela é bem pregada nas igrejas, que é a respeito de Davi. Como sempre, a Rose está aqui me dando a honra de me acompanhar no estudo. Tudo bem, Rose? Tudo bem, William? Boa noite, pessoal. Então, antes da gente prosseguir, já quero pedir para você deixar aquele like que ajuda bastante. Ajuda tanto o YouTube a perceber que você gosta desse tipo de conteúdo e vai recomendar mais para você, como ajuda a gente a saber também que vocês estão gostando e que a gente deve trazer mais conteúdos desse tipo aqui pro canal. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva e ative o sininho aí para você ser avisado sempre que tiver vídeo novo. E agora bora prosseguir aqui no nosso estudo. Então a Rose vai ler o resuminho que a gente fez aqui da vida de Davi, vai listando alguns tópicos e na medida que ela for lendo a gente vai comentando aquilo que a gente achar necessário. Vamos lá? Davi. Um dos possíveis significados para o seu nome é amado. Foi o filho mais novo de Jessé, da tribo de Judá. Nasceu em Belém, foi criado como pastor de ovelhas, enfrentou desafios como o urso e o leão, o que preparou para assumir o trono. É descrito como ruivo e de boa aparência. A primeira menção de Davi na Bíblia é no episódio da vida do profeta Samuel a Belém. Deus revelou a Samuel que o sucessor de Saul estava à casa de Jessé. Davi foi ungido como escolhido de Deus. Ainda demoraria para que Davi fosse reconhecido como rei pelo povo. Essa passagem é interessante, né? Que tanto do Samuel quanto foi lá ungir Davi. Davi não estava nem lá na casa na hora. E Samuel, como todo ser humano se deixando levar pelas aparências, né? Achou que era o filho mais velho de Jessé e aí que Deus falou, não é esse que eu quero não. Você não tá vendo como eu vejo. Até que passou todos os filhos e não era nenhum. Porque o Davi tava lá cuidando das ovelhas, que era uma profissão que não era todo mundo que queria fazer não. Então deixavam lá pra pior pessoa fazer. Verdade. E mesmo depois que Davi foi ungido a rei, ele já não virou rei imediatamente, ele só foi virar rei muito tempo depois, né? Então Davi poderia até questionar a Deus, né? Oxe, então para que o profeta veio aqui se ainda levou um tempo? Né? Ele confiou na promessa de Deus, que vale de exemplo pra gente também. Sim, exatamente. E eu acho que também o fato dele viver no campo e estar ali sempre no meio dos animais, cuidando ali bem precioso do seu pai, ele entendia que tudo tinha um processo, né? E, no meu ver, acredito que ele aprendeu muito desse caminho que ele fez aí. Davi enfrentou e derrotou o gigante filisteu Golias. Essa também é outra passagem famosa de Davi, né? Acho que todo mundo, quando ouve falar o nome de Davi, já pensa logo na história da guerra dele, da luta dele contra o gigante Golias, né? Ninguém lá tava com coragem de enfrentar Golias. Golias ficou 40 dias lá desafiando o povo, ameaçando, até que chegou Davi. Quando viu Golias lá blasfemando contra Deus, ele se indignou. Então a gente vê que a indignação maior de Davi foi ver Golias blasfemando contra o Deus de Israel. Então ele não estava nem aí para a força de Golias, no que ele podia fazer com Israel, no que ele estava falando do rei. Ele se importou com o que Golias estava falando de Deus, até que ele falou, não tem ninguém aí para dar um jeito nesse incircunciso, que é um jeito que eles tinham de se referir a quem não era de Israel, em outras palavras, um pagão. Vocês não estão ouvindo o que ele está falando aí de Deus, não? Ninguém tem coragem. Ele estava no meio de um povo que já estava participando de lutas, né? Sim.
Saul sabia lidar com armas, mas nem era todo mundo que tinha coragem, né? Mas ao mesmo tempo, como a gente já falou, né, o serviço de pastor de Davi também o preparou para esse momento, né? Porque creio eu que por maior que seja um homem, Golias tinha lá 2 metros e pouco, mas ainda assim eu acho que pior é enfrentar um leão e um urso do que um cara de 2 metros. Então, igual você já experimentou tirar o osso da boca de um cachorro? Então, não experimente. Agora imagina tentar tirar uma ovelha da boca de um leão. É verdade. Então o Golias até foi fichinha comparado ao que Davi enfrentou lá no deserto. Sim, ele foi ousado, né? Sim. E ele foi sem armadura mesmo. Saul ainda tentou colocar armadura nele, mas não, isso aqui não serve. Eu vou naquilo que eu sou bom, que é na funda. Sua vitória aumentou, sua popularidade gerou inveja em Saul. Esse ponto aqui eu quero comentar. Saul ali recebeu ele como se fosse um garotinho, né? Simples, indefeso, nem acreditou no que ele poderia fazer, né? Que ele derrotaria. Mas já tinha uma unção sobre a vida dele, né? Então já estava ali honrando ele, porque ele levava o nome de Deus. Levava e levaria o nome de Deus. E muitas vezes a promessa está na sua vida, você não vê ainda acontecer, mas Deus já está agindo, né? E as coisas, conforme elas vão acontecendo, o natural do percurso da nossa vida, quando Deus vai fazendo as coisas acontecer, é natural que homens e mulheres se levantem, né? Com ciúmes, com inveja. Poxa, mas por quê? Como? Pra quê? Saul né? tava com inveja, era da música ainda por cima que cantava pra eles. Também, porque mas a era inveja necessário. dele, não, que pra mim só deu 1.000 e pra ele 10.000, é uma coisa errada esse negócio aí. Foi. Ai. Mas ali o povo também já estava reconhecendo que Davi foi muito melhor do que Saul, né? Então ali, eu acho que conforme o destaque e a forma que ele fez as coisas, né? O povo reconheceu. Enquanto o Saul se acovardou, não agiu, ele foi ousado e não teve medo, não temeu e fez o que Deus determinou na vida dele. E às vezes vai acontecer isso na nossa vida também. A gente não tem que ter medo da reação das pessoas, seguir em frente, saber que tem uma promessa sobre a sua vida e não olhar para trás, para os lados, apenas acreditar na promessa que Deus colocou na sua vida. E eu acho que é isso. Inveja sempre vai ter e a gente ora pelas pessoas que estão com inveja para que Deus transforme em bênção. Vamos dar continuidade aqui. Davi fugiu e buscou refúgio em diferentes lugares. Formou um exército improvável com homens considerados miseráveis e descontentes. Esse ponto aqui foi legal, que a gente tem algo até gravado, você lembra? O Davi, ele... Abigail, né? Da história de Abigail também. Sim, mas quando ele fugiu, ele reuniu pessoas bêbadas, mendigos, gente assim que ninguém dava nada, mas foi com esses que ele foi formando lá o grupo fiel dele. E assim Deus faz na nossa vida também, né? Pega os improváveis, né? Talvez ele se identificou, porque ele mesmo era um improvável, né? O caçula ficou lá com a pior ninguém tarefa. Nada. E olha que ele era o caçula. Normalmente os caçulas, eles são os mais mimados, né? Sim. Mas não era bem por aí. Formou um exército improvável, né? Com os homens considerados miseráveis e descontentes. Davi ele tornou-se rei da tribo de Judá em Hebron. Fez alianças estratégicas e conquistou as lideranças de Israel.
Ele era muito estratégico, né? Tornou-se rei sobre as 12 tribos de Israel após a morte de Is-Bosete e centralizou a adoração a Deus em Jerusalém. Davi teve a honra de governar sobre o reino, um governo centralizado, né? Ele foi rei das 12 tribos. Aí depois lá com Roboão teve a divisão, 10 tribos foi para um lado, 2 para o outro, ficou 2 reinos, né? No tempo de Davi ele conseguiu um reino único, um reino unificado. Então ele estabeleceu um poderoso exército e trouxe prosperidade ao povo. Teve muitas esposas e filhos, incluindo Absalão, Adonias, Amon, Salomão e Tamar. Esse é um ponto interessante também. O que o Davi tinha de bom rei, de bom guerreiro, bom militar, no quesito familiar ele deixava a desejar. Ele não foi um bom pai, bom marido. Sim. Ele falou. Acho que nenhum ser humano que é bom em alguma coisa, ele é tão bom em outra, né? Eu acho que quando ele tem mais olhos para uma coisa só, aí ele acaba fazendo aquela coisa focada, né? E esquece de onde o seu maior patrimônio está, que é a sua família. Isso que é uma coisa interessante, é que Davi foi um bom rei, mas foi um péssimo pai. Enquanto que Saul foi um péssimo rei, mas foi um ótimo pai. Pois os filhos de Saul quiseram ir morrer com ele na guerra, do lado dele. Foram fiéis a ele até o fim, que mostra que ele era um bom pai, ele tinha uma boa relação com os filhos dele. Ele só não tinha uma boa relação com o reino. Já Davi foi o contrário. Ele sabia administrar bem o reino, mas dentro de casa. Sim. Mas eu vejo também que as coisas que Davi colheu com os filhos foi um pouco também da uma administração dele mesmo com a vida dele. As coisas do jeito que ele levava, né? A gente vê aí pela forma que ele usou de estratégia para poder ficar com a esposa do amigo. Então... E a gente vê como as coisas estavam tão ruins na casa dele a ponto de o filho dele abusar da meia-irmã. Esqueci o nome dele. É Tamar? É isso, né? Tamar, isso. Aí o Aminon abusa dela e depois o Absalão, pra se vingar, mata ele. Nossa, foi um caos total na casa dele. Quis guerra com o pai, não foi? Ele, como pai, não foi um bom exemplo. Sua vida familiar foi marcada por conspirações, intrigas e tragédias. Cometeu adultérios com Betseba e conspirou a morte de Urias. Esse é outro episódio famoso da vida dele, né? Acho que os 2 episódios mais famosos da história de Davi é a vitória dele sobre Golias e o adultério dele. O que mostra os 2 estados da vida dele, né? Que um homem, ao mesmo tempo, ele pode ser bom, fiel a Deus e no outro pode cair. E a Bíblia não omitiu essa história dele, né? Foi algo terrível que ele fez, mas está lá registrado para mostrar que até mesmo os grandes homens de Deus são capazes de cometer coisas abomináveis. Sim. E é engraçado que ele, enquanto ele estava ali no palácio e mandou seu exército e tal para a luta, no momento que ele ficou sozinho, né? Foi onde começou. Se você não tá vigilante sozinho, né, quando você tá sozinho e não tá vigilante, não tá no Senhor, tomando cuidado. Não era nem pra ele estar lá, era pra ele ir junto, porque o rei tinha que acompanhar, mas ele não foi, ele tá. Ele foi omissor, né? Ele ao invés de ir, ele se escondeu. E aí ele acabou, né, sendo tentado. Na verdade, os olhos dele viram coisas que não era pra ver e a moça nem estava. Eu acredito, tenho pra mim que ela não se insinuou nem coisa do tipo. Não. Ele que viu com seus olhos e acabou pedindo ela pra ele. Então,
rei naquela época tinha máxima autoridade, a moça não poderia fazer nada a não ser conceder, e foi. Quem lê o texto assim, que diz que ele viu ela se lavando, às vezes pode pensar, mas a mulher, ela estava tomando banho em público também, à mostra, mas não, acho que o contexto dá a entender é que ela estava fazendo a lavagem de purificação. Talvez ela cumpriu algum voto ou acabou o período menstrual dela, que tem lá todas as recomendações de Levítico, de quando passar o período da mulher, ela tem que fazer a purificação. Então provavelmente ela estava fazendo isso, o que mostra um contraste. Enquanto ela estava sendo fiel a Deus, cumprindo a lei, Davi estava descumprindo a lei e ficando no palácio quando ele deveria estar com o exército dele. Aí ela tinha um certo tipo de como que eu posso dizer? Elas tinham certos tipos de condutas que tinham que fazer quando elas estavam nesse período. Eu lembro que eu assisti um pouco da explicação, os tipos de vestes, como elas se sentavam, elas ficavam reservadas para não ficar expondo suas manchas. Então acredito eu que quando ela acabou o período dela, ela estava vestida e foi se lavar assim com o seu vestido. Eu tenho pra mim que sim. Sim, ela estava provavelmente se purificando. Davi é que não devia estar lá, ela estava no lugar certo. No lugar certo, exatamente. Mas o interessante dessa história também é depois como ele foi confrontado, né? Ele era o rei e o profeta Natan recebeu a incumbência de ir lá confrontar ele. Acho interessante a forma como ele confrontou também, contando uma parábola lá para Davi. E sim. Davi se irrita, não, esse cara aí tem que morrer. E Natan fala, mas esse cara é você. Você, Davi. Mas o que é interessante é que Davi era o rei. Imagina naquela época você ir repreender o rei. Natan poderia morrer, mas ele não se importou não. Ele foi lá repreender porque era o rei, mas estava errado. O que mostra que os nossos líderes também precisam ser repreendidos. Sim. Do jeito certo, tá? Não estou incentivando ninguém aqui a ser rebelde, coisa do tipo, não. Mas os nossos líderes também precisam ser repreendidos quando eles erram. Eles não estão acima da gente. Quando eles erram, as pessoas próximas têm que chegar lá e falar, você está errado. Do mesmo jeito que Natan teve coragem de falar com o rei da nação que estava errado. Sim. Tanto que cada erro que nós cometemos existe uma consequência, né? Que mais pra frente ele fez o que fez, né? Conspirou a morte de Urias para ficar com a esposa dele, porque com o tempo ela ficou lá e gerou um filho. Esse filho veio a falecer, né? Porque Deus assim quis fazer. Então, assim, a consequência do que ele colheu foi a morte do filho. Isso que é interessante também, que quando Batseba falou pra ele que estava grávida, ele tentou fazer o Urias se deitar com ela pra depois fazer parecer que o filho era dele. Era dele. E Urias muito seu caráter, eu via ele ali como um soldado muito fiel, né, ao rei, aos seus amigos de guerra ali. Ele falou, como que eu posso estar aqui e meus irmãos estão lá na guerra e eu me deitar com minha esposa? O Davi, ele comete o adultério, engravida a mulher e depois tenta fazer o marido dela se deitar com ela pra dar a entender que é filho dele. Pra que novela da Globo, gente? A Bíblia é bem mais interessante. Verdade. Isso acontece também por aí, viu? Tem bastante, mas não é nem muito além na Globo, não. Mas vamos lá. Foi repreendido pelo profeta Natan e se arrependeu. Deus perdoou, mas houve consequências para o seu pecado. Davi era sincero, fiel, leal, sensível à voz de Deus. Ele, como a gente falou, né? Ele reconheceu o erro quando Natan
Natan repreendeu ele. Aí, graças a isso, temos o Salmo 51, que mostra sobre o arrependimento dele e mostra a fidelidade dele. Ele reconheceu que não queria desagradar a Deus, né? Então ele chegou para Deus lá no Salmo 51 e falou: não, tira tudo de mim, Deus, até o reino, se quiser tirar, só não tira o seu espírito de mim. Vou mostrar o quanto a presença de Deus era muito mais importante para ele do que qualquer outra coisa. Sim. Então ele foi descrito, né, como sincero, fiel, leal, sensível à voz de Deus. E ele foi um dos salmistas mais doces, né, de Israel. Fez muitos salmos. O famoso título de homem segundo o coração de Deus é encontrado no Novo Testamento, em Atos capítulo 13, versículo 22. Sim, é que a gente sempre escuta falar, né, que Davi é o homem segundo o coração de Deus, mas isso é interessante porque esse título não está lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento ele nunca foi chamado de o homem segundo o coração de Deus, é o Novo Testamento que chama ele assim. Sim, mas eu já vi muita gente pegando esse contexto para se firmar nos seus pecados. Davi era segundo o coração de Deus e Deus o amava, o perdoou e assim. Tem gente que usa esse texto para continuar pecando, né? Tendo força para isso. Se Deus perdoou Davi, Deus vai me perdoar. Sim. Deus perdoou Davi porque Davi se arrependeu e pediu perdão. Sim, existe perdão, mas quando o arrependimento é sincero. Quando existe um arrependimento sincero. Quando não, filho, você pode estar ali você está se enganando cada vez mais, você está se distanciando da presença de Deus. Tanto que Davi aqui, numa das coisas que você citou no Salmo 51, como ele pediu para o Senhor, ele sabia que o que poderia separar ele de Deus era o pecado. E as coisas que ele estava cometendo não eram de acordo com a palavra do Senhor, aquilo que Deus instituiu na vida dele. Então ele sabia que haveria essa separação. Logo em seguida ele pediu para o Senhor não tirar a presença dele da vida dele, porque senão ele saberia que ele não aguentaria, que não suportaria viver sem a presença do Senhor. Então quando a gente está no pecado, no lamaçal, quando a gente está andando à torta direita por aí, a gente não aguenta muito tempo longe da presença do Senhor, porque a gente é malhado, né? A gente é muito malhado. Tem coisa melhor do que estar na presença dele. Sim. E é isso, gente. Eu acho que hoje nosso pequeno estudo ficou mais curto, né? É uma pessoa bem conhecida, mas que esses aspectos da vida de Davi aí sirvam de inspiração pra gente ser fiel a Deus. Também reconhecer que Deus está disposto a nos perdoar quando verdadeiramente a gente se arrepende. Infelizmente podemos cair em alguns momentos, mas que a gente venha se arrepender, não venha aí só ficar nos erros, não, que a gente venha também seguir o exemplo de Davi, de reconhecer o erro e querer agradar a Deus. E aí com isso a gente aí conclui o estudo de hoje. O nosso próximo personagem, se Deus permitir, vai ser Elias, o primeiro profeta que a gente vai ver aqui nessa série. Legal. E sempre lembrando aí que o link para você fazer parte do nosso grupo no WhatsApp tá aí na descrição do vídeo. Vai lá, vai ser uma honra ter você lá com a gente. A gente sempre, não sempre, né, mas na medida do possível a gente posta alguns conteúdos lá. Estamos também colocando devocionais diários. Se você também quer fazer parte aí dessa jornada, trazer o pãozinho diário com a gente, vai ser muito bem-vindo lá. Sim. E a intenção é alcançar os corações, né, cada vez mais, para as pessoas estarem mais firmes e convictas de suas fés, da sua fé, né, diante do que nós
estamos trazendo os conteúdos e estudos para que a gente tenha cada vez mais intimidade com o Senhor e assim outras pessoas possam despertar, né? E estar vindo para a presença de Deus. Sim. Bom, então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Deus abençoe.